Olá pessoal, vou tentar fazer aqui uma breve reflexão com vocês do porquê que tanto se bate na tecla da desregulamentação, por que tanto se bate na tecla de Estado mínimo no Brasil e por que o Brasil está indo na contramão dos países do primeiro mundo. O que eu quero dizer contramão é porque exatamente no momento em que todo o primeiro mundo está afastando da ideia de Estado mínimo e está adotando medidas econômicas do governo intervir na economia, o Brasil está indo exatamente na direção oposta. Enquanto Estados Unidos e Inglaterra eles já estão voltando às medidas econômicas antigas, em que o governo protege a população, o Brasil está fazendo o contrário. O Brasil está se distanciando e indo para aquele pensamento de 1970, que é aquela ideia do neoliberalismo, que o governo não deve tocar na economia, que o governo deve deixar a economia correr solta. Para vocês entenderem o que está acontecendo no momento atual, é muito importante a gente fazer uma retrospectiva da crise econômica de 2007. Como aconteceu a crise mundial de 2007. Eu vou dar uma retrospectiva neoliberal. O que é esse tão falado neoliberalismo? O governo antigamente, o governo protegia e era dono de determinadas empresas estratégicas. Quando eu falo governo, eu falo no mundo inteiro. E de uma hora para outra, os governantes começaram a pensar diferente. Olha, vamos deixar a economia correr solta. Então, vários institutos surgiram, como principalmente institutos financeiros. O que acontecia antigamente é que existia um limite de até onde as empresas privadas poderiam atuar e até o que as empresas privadas poderiam fazer, porque de certa forma o governo tinha que intervir quando uma empresa privada estava fazendo alguma coisa que poderia ser maléfica para o público. Vamos pensar o seguinte: uma empresa muito poderosa começa a fazer determinada coisa que está poluindo o meio ambiente. Para ela é lucrativo, mas para o resto da humanidade aquilo não é lucrativo, afinal de contas tem o problema do aquecimento global. Então o governo entra e proíbe determinadas emissões de gases do efeito estufa. Isso é uma intervenção governamental. Mas aos poucos o mundo inteiro foi pregando a ideia do governo se distanciar desse tipo de proteção. E a proteção que o governo mais se distanciou foi da proteção econômica. Então surgiram vários institutos financeiros que começaram a controlar o dinheiro do mundo. Esses institutos financeiros, nos últimos anos, eles conseguiram criar um desejo extremo de consumo na população, de forma que a população começou a gastar muito mais do que ela tinha condição de gastar. O que aconteceu é a criação do sonho do consumo. E através de formas de compra, principalmente através do crédito fácil, as pessoas foram cada vez mais entrando em dívida. A ideia anterior era que a pessoa conseguisse poupar um pouquinho para o futuro, mas chegou ao ponto que a maioria das pessoas nas economias de primeiro mundo, elas já estavam tendo uma poupança negativa, ou seja, elas estavam fechando o final do ano com débito, devendo cartão de crédito. E por que as pessoas fazem isso? Porque a sociedade capitalista, a sociedade que criou aquela ideia do sonho americano, ela criou uma impressão que a pessoa só é digna de respeito se ela consome determinados produtos. Você já parou para pensar como você já desejou ter um determinado carro, um determinado celular ou até mesmo uma determinada roupa para você se incluir em determinados círculos sociais? É mais ou menos assim: para eu ser aceito dentro daquela sociedade, ou para eu ser aceito dentro daquele núcleo de amigos, eu preciso comprar o carro tal. Aí você vai, se esforça e entra em prestação e compra, por exemplo, aí você compra o seu primeiro carro, você compra um carro popular, um Gol, que é o sonho do brasileiro. Passa um certo tempo, você pensa: olha, eu não quero mais estar nesse ciclo social das pessoas que têm um Gol. Eu quero avançar. Agora eu quero comprar uma caminhonete 4x4, etc. Então você entra na dívida novamente. Por que isso acontece? Isso acontece porque tem todo um investimento na mídia para criar a impressão social de que a pessoa só é digna de respeito se ela consome, se ela tem o melhor celular, se ela usa as melhores roupas e se ela tem os melhores veículos. Então a pessoa está sempre tentando subir um degrau a mais na escada. Foi dessa forma que as instituições financeiras conseguiram, através da propaganda, criar essa impressão de que todo mundo precisa gastar, mas elas fizeram isso de uma forma muito irresponsável, porque as próprias pessoas não conseguiram manter o passo do débito. Aí aconteceu o colapso financeiro de 2007. O colapso financeiro de 2007 foi principalmente por causa daquele sonho de todo ser humano de ter a casa própria. Então,
as instituições financeiras, por não terem nenhum tipo de regulação, né, a regulação ser muito mínima, elas começaram a exigir tanta coisa em troca de um empréstimo que elas colocaram as pessoas como escravas e chegou ao ponto que isso colapsou. É esse tipo de coisa que a gente precisa pensar. Será até onde que vale a pena pensar no mercado completamente desregulado? Porque eles foram com tanta sede ao pote que eles conseguiram destruir o próprio consumidor do produto deles. Então aí a gente pensa, o que aconteceu depois da crise de 2007? Todos os países capitalistas, todos os países desenvolvidos de primeiro mundo, eles sentaram em uma grande mesa econômica e começaram a pensar o que deu errado. Por que a economia foi pro ralo? Então, começaram a analisar dados. Eles chegaram à conclusão que a economia estava indo muito bem. A economia estava bombando. Só que para 1% da população do mundo. Ou seja, quem realmente estava fazendo lucro com todo o aumento da produção era uma pequena parcela da população, que são os operadores financeiros. São os donos de bancos, são os donos dos grandes capitais. Aquelas pessoas que realmente trabalham, elas não tiveram crescimento econômico, elas tiveram crescimento do consumo baseado no empréstimo bancário. E isso colapsou a economia. Então, toda a economia do mundo voltou atrás e começou a repensar essa ideia de libertinagem econômica. Aí entra a parte mais interessante. Se toda a economia do mundo está abraçando a ideia de um governo intervencionista, de um governo que protege a economia e de um governo que não deixa as instituições destruírem a própria economia, por que o Brasil está indo na contramão desse raciocínio? E por que a gente tem tantos teóricos que defendem de unhas e dentes esse tipo de modelo completamente liberal, no qual o governo não vai intervir, não vai ter regulamentação e a coisa vai correr solta? A resposta para isso está no capital. O capital pode ser entendido como sendo um organismo patógeno. Isso que aconteceu na economia pode ser entendido como uma doença, como um câncer, e o capital é o organismo patógeno desse câncer. O que acontece é o seguinte, gente. Os capitalistas, eles conseguiram desgraçar o primeiro mundo, a economia do primeiro mundo, eles conseguiram varrer as riquezas para eles e deixar a população na miséria. E agora, o governo do primeiro mundo acordou e falou, chega, aqui não. É aí que entra o Brasil nessa história. Como já não é mais possível aproveitar e abusar da população do primeiro mundo, porque o governo voltou a proteger a população, várias medidas protecionistas e várias medidas intervencionistas já estão funcionando no primeiro mundo para evitar que o capital, mais uma vez, escravize a população e leve a um grande colapso financeiro. Os capitalistas começam a pagar cientistas renomados ao redor do mundo para criar teorias para convencer o terceiro mundo que essas medidas precisam ser implementadas. O mais interessante, se você parar para prestar atenção, como que nos últimos anos, depois da crise de 2008, grandes cientistas começaram a escrever e serem traduzidos para português. E agora, as teorias econômicas, elas já não falam mais em libertarianismo, libertismo, superliberalismo e etc e tal. Lá no primeiro mundo, muito pelo contrário, elas falam da importância de se implementar esse câncer no Brasil. É porque o capital, o capitalista, esse câncer precisa sobreviver. E para esse câncer continuar sobrevivendo, como eles já ligaram, digamos assim, já colocaram um remédio lá, ele precisa migrar para algum lugar. E o lugar que ele escolheu dessa vez foi o Brasil. É por isso que um dinheiro muito grande foi investido na mídia brasileira para destruir o modelo anterior de governo e implementar esse governo que está tentando colocar o Estado mínimo no Brasil, e é por isso que grandes nomes da economia, e inclusive pessoas famosas, como por exemplo o Olavo de Carvalho, estão batendo sempre nessa tecla de liberalismo econômico. Aí entram pessoas que não têm a mínima noção de economia, entram pessoas que são simplesmente sonhadoras e outras pessoas que são aproveitadores e querem andar, digamos assim, querem continuar naquele caminho, exatamente porque aquele caminho está sendo falado e está dando fama, e começam a bater em cima dessa tecla, começam a defender esse tipo de imbecilidade porque eles querem ganhar voto.
A gente tem vários deputados no Brasil que estão abrindo a boca para falar liberação de mercado, não intervenção do governo, Estado mínimo, sem saber exatamente o que isso significa. Eles não têm noção de economia. Eles falam isso porque a grande maioria está indo nessa direção. Agora, eu convido a vocês para prestar atenção no que aconteceu no primeiro mundo, nos países que eram exatamente não intervencionistas depois da crise de 2008. Todos eles mudaram o rumo, todos eles estão voltando às políticas econômicas em que o Estado mantém as rédeas da economia. Muito obrigado, espero que gostem. Até mais.